Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, Casa de Maurício. Mais essa quarta-feira. Agradecemos a presença, estamos muito felizes em rever os amigos. Os trabalhos dessa noite, antes tem alguns avisos, que são o seguinte. Lembrando a todos os presentes que aos sábados, às 15h30, funciona aqui na casa também a Mocidade Espírita. Bem? Então, é um trabalho de voluntários aqui da casa, junto com os jovens, com a mocidade, e divulguem, convidem quem vocês conhecerem para que venham realmente para conhecer e participar conosco dessa obra tão bonita. Né? Só para lembrar que a mocidade vai dos 9 aos 90, né? Isso, esqueci de falar. A mocidade vai dos 9 aos 90, então acho que dá. O espírito não envelhece. Tem um lequezinho bom aí para a gente se enquadrar nisso daí, né? É bom para conhecer, para conviver, né? Quanto mais convivemos junto com os irmãos na casa espírita, mais recebemos as benesses do Cristo, sabemos disso. E também como um aviso que a partir do final de outubro, início de novembro, já há previsão de se iniciar na casa a evangelização infantil. Tá? Tanto que vai haver, daqui um mês mais ou menos, uma mudança, né, das salas de passe, um reajuste de locais, para que as crianças tenham um espaço maior, um espaço mais dedicado a elas, para que elas possam ser acolhidas à casa de Maurício e compartilhar conosco as bênçãos do Cristo. Tá? Será na própria quarta-feira mesmo, né? Na própria quarta-feira, isso. Enquanto os pais que queiram acompanhar aqui a preleção da casa, as crianças vão estar na evangelização. E com certeza, após o término da preleção, que vai coincidir com o horário de encerramento da evangelização infantil, os pais e as crianças vão ter prioridade no passe, eles tomam o passe e vão para suas casas. Bom? Então, esses eram os avisos. Então, vamos agora fazer uma leitura edificante. Antes disso, convidando a todos os presentes que se acomodem da melhor maneira que acharem possível em suas cadeiras, procurando deixar os pensamentos do dia a dia, com as dificuldades, com as preocupações do lado de fora da porta desta sala, para que possamos nos conectar com o Cristo, nosso irmão amigo, que sempre está junto ao nosso lado, através dos irmãos enviados para nos inspirar, para nos orientar e para nos socorrer. Agradecemos ao Jesus por mais esta oportunidade de aqui estarmos presentes nesse momento, nessa noite de luz, de paz e de fraternidade. A mensagem vem de Meimei, com Deus, bem pequenininha, mas muito interessante. Deus é a sabedoria, entretanto, guardas a possibilidade de construir a frase renovadora em auxílio aos irmãos em desespero. Deus é o amor infinito. No entanto, aqui e além, hoje e sempre, pode ser a migalha. Auxilia como puderes. O céu saberá usar-te. Organiza as tuas prateleiras de bondade e serve esperança e coragem aos que te busquem apoio. Onde te encontres e como te encontres, recorda que Deus conta contigo, tanto quanto contas com Deus. Tenhamos uma ótima noite, uma ótima preleção. Fim da preleção, seguiremos para os passos. Agora o nosso irmão Wesley vai nos brindar com a preleção dessa noite. Muito obrigado a todos. Prefere que apague essa luz? Pode parar para mim. Boa noite a todos. Começa com essa frase do livro do Odete Trigueiro: viver é a melhor opção.
Então, a imensa dor que leva uma pessoa a buscar no suicídio uma solução merece de nossa parte atenção e respeito. Então, é um tema complexo e sério. Ele está inserido num ciclo até vicioso, porque o tema suicídio, ele tem sido tratado, mudou recentemente, pela Igreja Católica de uma maneira muito reservada e punitiva, de forma que se fechou em torno dele essa discussão. As pessoas não querem discutir, tem um tabu, acho que se falar sobre suicídio vai desencadear o suicídio. Então, o desconhecimento leva ao silêncio, o silêncio, eventualmente, consequentemente, não permite o estudo e fica nesse ciclo. Então, ninguém quer falar, porque não se conhece, e por não se conhecer, não se fala. Mas, eu acho que, durante a apresentação da minha pesquisa, do meu estudo, nós vamos ver que a doutrina espírita, ela nos permite entender melhor sobre isso. E eu volto aqui à leitura que o Martinez fez, porque ele fala aqui, né? Que fala que auxilia como puderes, o céu saberá usar-te. Então, eu acho que isso aqui, essa mensagem até encaixa aqui pelo que eu tenho pretensão de falar. E vamos fazer um exercício aqui com a plateia, né? Então, alguém pode chegar até nós e falar: você é espírita? Eu sou espírita. Pois é, tenho um amigo ou uma amiga que quer se matar. Você pode conversar com ele? Você pode orientá-lo? Você pode convencê-lo a não se matar? Então, nós espíritas, tem duas situações, né? Caridade, vou confessar, ou eu não tenho condições, mas vocês vão ver que temos condições. E nós temos que estar prontos para escutar. Por isso que tenha o atendimento fraterno. A casa tem que estar aberta e em condições de receber esse tipo de pessoa, a pessoa que está com ideia de cometer suicídio, a família ou aqueles próximos daquela pessoa que se suicidou. Essa ideia de que o suicídio ele é algo obscuro e imerso num tabu já vem da origem da Igreja Católica. Então, já no século V, a Igreja começou a combater. Imagina assim, não aprofundei nesse estudo, mas havia o suicídio e tinha que se criar uma maneira de dissuadir as pessoas de se suicidar. Então, uma das ideias, claro, defendemos, quem nos dá a vida e quem nos tira a vida é Deus. Então, a pessoa que se suicida, tecnicamente não teria o direito de fazer isso. Então, a Igreja bateu firme em cima dessa ideia. O segundo é o quinto mandamento: não matarás. Então, a pessoa está se infligindo, está matando. Então, a partir daí começou-se várias imposições da Igreja. Com o passar do tempo, as coisas ficaram mais duras, mais drásticas, a ponto de os bens do suicida eram retirados, eram passados para a Igreja. Os familiares também perdiam aqueles bens, muitas vezes tinham que pagar multas, impostos para a Igreja. Em alguns casos, em determinadas épocas, o corpo de suicídio era exposto publicamente. Então imagina, não entrei nesses detalhes, qual o motivo que levou a Igreja, mas imagina assim, dissuadir a pessoa a cometer o suicídio. Então, era uma maneira de impedir, mas sem qualquer explicação. Claro, naquela época não existia o que nós temos hoje, as explicações a respeito do suicídio. Bem, então, a Igreja criou esse ambiente. Mais recentemente, em torno de 1983, o Papa João Paulo II ele já começa a ter uma outra conotação, talvez pela pressão, e ele fala o seguinte, né? Que o suicida não é determinismo, que ele vai ser condenado eternamente, e ele fala justamente o seguinte: Deus age por caminhos que só Ele conhece. A Igreja ora pelas pessoas que se suicidaram. Então, João Paulo II, 1983. E a gente lembra, quem assistiu o filme do Divaldo, uma cena, até acho que aquela cena é bem marcante, talvez, tem uma maneira de mostrar como a Igreja via, né, que a irmã dele se suicidou. A mãe pede ao padre
que faça uma oração, está me falando que não, que a igreja não reconhece, não faz esse tipo de oração para aqueles que suicidaram. Então, fruto desse comportamento milenar da igreja, né, de não reconhecer o suicídio, não lhe dar os direitos, não ter missa, não ter o funeral devido à igreja, isso fechou o tema em si só e virou um tabu. Então, não se fala sobre o assunto. E isso não impediu que as pessoas se suicidassem. Muito pelo contrário. Hoje é uma questão, são números alarmantes, e a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Estima-se que por trás desse um suicídio existem 20 tentativas. Os homens se suicidam mais que as mulheres. Isso tem uma certa explicação, que os homens buscam métodos mais violentos, enquanto que as mulheres buscam métodos mais suaves. Então, talvez tomar um remédio para dormir, então dá tempo de socorrer a mulher, enquanto que o homem, por ser métodos violentos, não tem como socorrer. No Brasil, ocorre uma morte a cada 45 minutos. Então, só realizamos uma conta e vamos ver quantas pessoas morrem por dia. É uma questão é uma pandemia de saúde mental, e para você ver como é que é sério a quantidade de mortes, que morrem mais pessoas pelo suicídio do que por acidente de moto. Então, hoje a situação está assim. Então, a gente vê tanta gente sofrendo acidente de moto, mas em termos de morte, morrem mais pessoas pelo suicídio do que por acidente de moto. Várias causas poderiam ser elencadas. Aí nós entramos mais na parte realmente do espiritismo, buscando inclusive pesquisadores mais recentes, e começamos pelo imediatismo. Então hoje as pessoas vivem no imediatismo, tudo tem que ser rápido. Então não se admite perder tempo para resolver algum problema. O imediatismo, ele leva a pessoa a enxergar somente o presente, ela quer as coisas rápidas, não tem previsão, não tem planejamento para o futuro, cria-se uma ânsia em resolver as coisas, e isso leva à ansiedade e depressão. Então, se não resolve, a pessoa fica ansiosa e já cai numa depressão. O mediatismo pode se relacionar com o materialismo, considerando o oposto do espiritualismo. O materialismo, tudo se resolve aqui, a vida começa aqui e termina aqui. Inclusive, abrindo aqui um parênteses, existe uma palestra do Divaldo em que ele conta um caso de um casal, se não me engano, é um casal de psiquiatras, que vai até ele e contando a história que o filho acabava, um jovem de 15 anos, acabava de se suicidar. E o Divaldo, espiritualmente, vê chegando uma senhora, que era a mãe da mulher, com um garoto que tinha acabado de se suicidar, acabado assim, há pouco tempo. Então, a história era o seguinte: o garoto queria ser padre, e o pai, um psiquiatra, materialista, dizia que o filho dele não ia ser padre, preferia o filho morto do que ser padre. E aquela discussão, o jovem e o pai. Em uma das refeições, o filho pergunta aos pais se eles garantiam que a vida terminava com a morte. E os pais materialistas garantiam, a vida termina com a morte. E o garoto, após o almoço, foi para o quarto, pegou a mão do pai e se matou. Então, claro, depois nós vamos ver aqui, o garoto é um suicida, mas com suas repercussões. Mas o materialismo leva a isso. Então, não estou satisfeito com essa vida, não há nada depois da morte, vamos resolver o meu problema aqui. Então, o materialismo leva ao apego que temos agora. Não vou pensar em futuro, resolvo aqui. Se tem, muito que bem, se não tem, vou conquistar. Não deu certo, eu resolvo a minha vida aqui. Inclusive, depois vou mostrar aqui uma passagem da obra de Kardec, do materialista. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele considera que a nossa sociedade vive um mundo, uma sociedade líquida, é a expressão que ele usou, diferente até o final do século XX, em que eram coisas mais materiais, mais sólidas, coisas planejadas com esperanças de futuro. Ele falou que a sociedade hoje é uma sociedade líquida, tudo tem que ser rápido, tudo escapa,
tudo se acaba. É uma interpretação interessante, se alguém procurar na internet, sociedade líquida, vai ver. Isso tem suas consequências no comportamento das pessoas. Já Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela fala do hedonismo, que é a busca do prazer. Então, tudo está na busca do prazer. Resolve, tem que ter o prazer, não teve, acaba-se ali mesmo. Então, Joana de Ângeles, ela vai mais para o lado hedonista. E, paralelo a tudo isso, nós temos nossas crises morais, muito afastado das religiões, como eu falei, a religião católica, ela criou essa barreira em cima do suicídio. Não havia assim uma discussão sobre o suicídio em si na religião católica, e sim sobre o ato suicida. Existem várias classificações para os tipos de suicídio. Então, por exemplo, uma que eu encontrei que pode ser utilizada, né? Aspectos culturais. Então, existem determinados povos, já mais raro nos tempos atuais, em que o suicídio era uma honra. Um dos casos, já muito antigo, na época que os romanos dominavam a Judéia, os judeus preferiam se matar do que virar prisioneiro. Os prisioneiros significavam virar escravo, né? Os aspectos religiosos, dias atuais, os homens bombas. Então, é aspecto da religião. Ele vai lá e resolve levar junto com ele várias outras pessoas, e é uma honra para ele morrer em nome da religião. Aspectos militares, ocorridos na Segunda Guerra, os kamikazes. Então, eles apontavam um avião para o navio, ou para um alvo dos aliados, e se matavam como uma honra militar de ter morrido em nome do seu país. Em outras obras, nós vamos encontrar aspectos psicológicos, aspectos biológicos, e essa obra é uma obra espírita, aspectos espirituais, que no fundo, se nós formos pesquisar, se resume praticamente em todos os aspectos espirituais. E aí nós vamos identificar isso na questão 459 do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta, né? Muito mais do que imaginais. Influem a ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, quer dizer, como a gente está trabalhando com comportamento, atitudes imediatistas, atitudes materialistas, atitudes às vezes de orgulho e egoísmo por não aceitar determinadas coisas, e comportamentos, então muitos espíritos aproveitam essas brechas e começam a interferir na vida da pessoa, podendo levar ao suicídio. Tem um livro chamado Vingança do Além-Túmulo, que ele conta a história de uma senhora que se suicida, e ela acaba sendo atraída, no caso era o namorado dela, e começa a conviver ao lado dele. Ela não tinha intenção de levá-lo ao suicídio, mas como ela havia se suicidado, essa aproximação começa a desenvolver nele ideias suicidas. E no final ele acaba se matando. O livro Dramas da Obsessão tem o caso do Leonel, que é uma família que de 4, o pai e, eu acho, se não me engano, a filha já tinham se suicidado, o filho estava em vias de, e no caso do livro eles descobrem que era uma obsessão, problemas de outras vidas, e havia um grupo de espíritos que estavam mantendo esse pensamento suicida junto à família. Por outro lado, tem no livro Ação e Reação o caso de Marie, que é uma jovem, quer dizer, na realidade a mãe da jovem encontra a equipe de André Luiz e pede para interceder pela filha, que a filha estava em vias de suicidar. E a equipe de André Luiz vai até o local, e o mentor orienta a moça, infunde nela pensamentos a respeito do suicídio, e ela acaba desistindo de se suicidar. O próprio André Luiz, ele questiona a facilidade que ela mudou, e ele fala, ela tinha bases religiosas, essa minha ideia foi suficiente para fazer com que ela mudasse seu pensamento. Tem um caso também no livro do Divaldo, em que a jovem Sara, ela está no leito de morte, ela tinha uma doença, consequência de um suicídio em outra vida. Ela ia desencarnar para resgatar o suicídio de outra vida. E o pai
muita oração pede para que fosse prorrogado, que desse muita oportunidade para ela viver, e assim é feito. Os espíritos comentam que poderiam ter consequências morais mais graves. E ela acaba se envolvendo amorosamente com um homem casado, e não sendo retribuída no amor, ela acaba se suicidando. Ou seja, então é um aspecto espiritual de que ela já tinha no espírito, já tinha um suicídio em outra vida, e aquilo acaba aflorando novamente na vida atual. Então, se nós formos olhar desse aspecto, o aspecto espiritual vai estar envolvido em praticamente todos os casos. Genericamente, existem fatores de risco e fatores de proteção. Os fatores de risco é o que a gente ouve muito por aí. Então, história de tentativas anteriores, transtornos psiquiátricos, e é interessante porque a história de tentativas anteriores está falando no aspecto físico, nessa vida. Mas se nós buscarmos aspectos espirituais, existe também as pessoas que em outras vidas se suicidaram e se traz essa bagagem, podendo voltar a se suicidar. Não há determinismo, mas existe a possibilidade. Transtornos psiquiátricos, história de abuso físico ou sexual, desesperança ou impulsividade. O próprio Divaldo fala muito da impulsividade, às vezes a pessoa, pela maneira impulsiva de ser, ela acaba cometendo o ato. Idade, sexo e raça, estado civil, pessoas que nunca casaram, nunca tiveram um relacionamento, podem, né? Isso aqui é uma estatística do maior para o menor. E assim vai, ocupação profissional, algumas profissões levam mais ao suicídio que a outra. Saúde, pessoas que estão com problema grave de saúde poderão levar ao suicídio. Então, são fatores de risco. Já os fatores de proteção, apoio social e familiares. Então, são fatores que dificultam, contribuem para o não suicídio. Então, apoio social e familiares, gestação e paternidade, quem está grávido e quem é pai, tendência menor, estilo de vida, integração social, e eu deixei por último a religiosidade. Religiosidade e não religião. Ter uma religião que não vai, que é um fator de proteção. Religiosidade, praticar a religião. Eu deixei por último, porque aí vem algo que me chamou a atenção. Se por um lado a Igreja Católica cria essa aura do suicídio e do suicida, porque em si ela está querendo evitar o suicídio, mas está atuando no suicida. Ela não tem mecanismos para atuar no ser humano. Por outro lado, existe um estudo científico, pesquisadores, sejam eles psicólogos, sejam psiquiatras de áreas afins, estão tentando entender, compreender o que se processa na mente de uma pessoa para levar ao suicídio. Então existe uma religião que está no limbo, existe a ciência. E sinceramente, eu olhei e falei assim, o vazio, né? O abismo que está entre a religião e a ciência, eu encaixo uma outra religião, ou seja, uma religião, uma filosofia e uma ciência, que é o Espiritismo. Então ele vai, de uma maneira diferente, definir o suicídio, porque nós entendemos como funciona, de uma certa forma, a mente de uma pessoa, a alma, e vamos cientificamente explicar, ou tentar explicar, ou orientar as pessoas que pesquisam a respeito disso. Eu até esqueci de passar aqui, mas passa para mim, por favor. Então, vamos pular, eu vou pôr tudo. E é interessante essa definição do Sartre, que ele fala, né? A pessoa que está melhor aparelhada para compreender a morte é a pessoa que está morta. Isso significa que o suicídio é incompreensível, porque aquela pessoa que poderia dar uma explicação não mais o pode. Bom, ele era um existencialista, um materialista, então ele falou assim, quem poderia me explicar a respeito do suicídio? Bom, a pessoa já morreu, não pode explicar. Essa é a visão dele. Mas se nós pegarmos o Espiritismo e encaixarmos nessa posição, nós vamos falar assim, o Espiritismo pode. Tanto é que existem várias passagens nas obras de Kardec, nas obras de André Luiz e do Divaldo, assim, de maneira geral, que tratam do suicídio. Tratam como a pessoa estava pensando antes do ato do suicídio. Inclusive, o relato dela depois das consequências. O relato, né? Eu vou falar aqui, tá? Isso como é que chama? Spoiler? Não, isso aí é para estragar a palestra dele.
Então, por exemplo, né, aqui, eu tenho, começando do básico, né? Eu tenho o Livro dos Espíritos, parte 4, das Esperanças e Consolações, das perguntas 943 a 957. A parte 4, para relembrá-los, é que deu origem ao livro O Céu e o Inferno. No próprio livro O Céu e o Inferno, segunda parte, Kardec evoca 9 espíritos que haviam se suicidado. 9. Vocês derem uma lida, são 9 situações totalmente diferentes. Então, não é assim, ele morreu, ele vai para o vale do suicídio. Inclusive, achei um comentário na internet criticando o livro da Ivone Pereira, porque ela, como se ela que ela não disse isso, que todos os espíritos que se suicidassem fossem para o vale do suicídio. Ela nunca disse isso. É um livro de uma história de alguns espíritos. Então, nesses 9 casos que Kardec dialoga com os espíritos, são casos totalmente diferentes. São espíritos que se suicidaram por situações totalmente diferentes e cada um está numa determinada posição. Esse caso do jovem que eu acabei de comentar, o jovem estava ali, porque ele foi induzido por uma interpretação equivocada do pai, de que se ele morresse não ia acontecer nada. E ele confiou no que o pai falou. Então temos o livro Céu e Inferno. No Evangelho, capítulo 2, a crença na vida futura, que vai levar à resignação. O capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tem 1, 2, 3, 4 títulos, 4 parágrafos sobre o suicídio e a loucura. Capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Então, ou seja, no Espiritismo, isso aqui que ele está falando, a gente não pode contestar. E sem contar que no Evangelho tem o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, que é prece por suicídio. Então, quer dizer, o Espiritismo em obras básicas, nós temos vários fundamentos para poder colaborar contra o suicídio. Sem contar livros de André Luiz, são praticamente todos os livros de André Luiz têm sempre um caso de suicídio, né? E aí eu interpretei, eu cheguei a uma conclusão que a doutrina espírita ela tem 2 aspectos. Então, antes de falar nisso, a gente sabe para que serve uma vacina. Até escrevi, achei que a vacina é uma prevenção a doenças. Então, ela estimula o corpo a produzir anticorpos. Então, a doutrina espírita, para o suicídio, ela funciona como uma vacina. Ela é uma imunização espiritual. Em que aspectos? Evangelização infantil. Estou imunizando os nossos jovens, as crianças. Mocidade espírita. Estou dando base, através dos livros da qualificação, os demais livros, palestras, passe, fluidoterapia. Estou colaborando com o equilíbrio espiritual. Evangelho, no Evangelho do Lar. Estou colaborando com a harmonia do meu lar. Aqui chama de amor-terapia, não deixa de ser trabalhos assistenciais. Inclusive tem um caso, um livro que eu estava pesquisando, do jovem que queria se suicidar, o amigo dele espírita faz uma prece e dá um estalo, que todo fim de semana, ou frequentemente ele visitava um leprosário. E aí ele resolve convidar o amigo dele, e o amigo dele foi lá e todos os problemas que ele achava que ele tinha se desapareceram. Porque ali, quando ele fez aquela caridade de visitar aquelas pessoas, ele descobriu que os problemas dele eram muito pequenos em relação a essas pessoas. Então, várias atividades que são realizadas no centro espírita, elas servem como uma vacina. Isso vem desde pequeno, desde da criancinha, do jovem, as palestras, os passes, os atendimentos fraternos. Então é uma vacina. Eu vou criar uma imunização espiritual. Agora, se eu encontro, ou se aparece no centro, ou nós temos contato, alguém nos apresenta uma pessoa que já está com ideação suicida, essa vacina, a gente sabe, se eu estou com uma doença, não é a vacina que vai curar, não é igual o Covid atual, né? Mas se eu estou com uma doença, não é uma vacina. Então, é o soro. Então, o soro, está aqui a definição, é usado como tratamento após a instalação da doença. Ou seja, no momento que aparece uma pessoa com ideação suicida, ou um parente, eu vou partir para outras atividades. Atendimento fraterno, vou à casa da pessoa fazer até o evangelho no lar com ela. Às vezes a pessoa está tão desequilibrada que ela não tem condições de fazer o evangelho no lar.
sentar com ela, fazer uma prece para reequilibrar os pensamentos, fazer o passe especial. Então seria o soro, é aquele atitude imediata para a gente tentar tirar a pessoa daquela crise de uma tentativa de suicídio. Então temos a doutrina espírita tem condições de ajudar, é o que disse aqui na frase, né, aqui no texto inicial, que a gente esteja sempre em condições de orientar, de ajudar o nosso irmão. Porque a pessoa não tem, ela está sem base, ela está, talvez a religião que ela frequentava não lhe dá o apoio. Talvez a comunidade, os pais, os amigos não lhe dão apoio. Então é importante que a gente veja essa situação, acolha essa pessoa, sem esquecer que nós não somos profissionais, não somos psicólogos nem psiquiatras. Nós vamos dar o apoio espiritual e que essa pessoa vá buscá-lo. Então ela fala, não, vai no centro que a gente resolve. Não é bem assim. Você vai no centro e também vai procurar um especialista da área. Então, em termos de prevenção, em termos de prevenção, o que a gente tem que fazer? Quer dizer, da minha maneira, né? A gente tem que atuar como uma vacina, estamos fazendo, imunização espiritual, trazer a mocidade, trazer a garotada, vamos ler o Evangelho no lar, vamos convidar, vamos trazer uma pessoa para tomar passe, e a parte do soro, aquele no desespero, não, vamos lá, vamos participa da reunião, mas essa pessoa precisa de uma carga maior para ela tirar essa ideação suicida. E a pessoa cometeu suicídio. Tem um vídeo muito interessante do Divaldo, um vídeo de 6 minutos, muito bacana, inclusive ele fala da irmã dele, que quando a irmã dele reencarnou, que ele recebeu na casa do caminho, e como o Divaldo fala, desencarnou, oração, já foi. Aí já tomou uma atitude, vamos ficar lamentando, muita oração e sempre idealizar essa pessoa no aspecto mais feliz da vida dela. Então aqui são duas passagens, né? Esse aqui de cima é do coletâneo de prece, em que como a gente poderia fazer uma prece para uma pessoa que se suicidou, e esse aqui é do Céu e Inferno, em que Kardec ele evoca um ateu, e ele pergunta ao ateu, né? Tendes algum recado para os vossos parentes? Aí a resposta, que orem por mim. Então ele pedindo oração, para que pudesse aliviar a situação dele. Tem um caso também do Divaldo, que ele suicida do trem, por na internet, suicida do trem. Então, em que o Divaldo tem essa maneira, ele pega o livrinho lá o jornal das pessoas que se suicidaram e faz uma prece. O suicida do trem é assim, o suicida do trem, ele aparece depois para ele, não vou contar a história, vocês depois, lição de casa. É interessante, 15 anos que demorou para o suicida do trem conseguir se aproximar de Divaldo, para agradecer, e Divaldo fazia prece por ele, e era aquilo que ajudava o suicídio. E finalmente, pós-venção. Isso é um termo mais recente, a gente fala muito da prevenção. Prevenção é para evitar que a pessoa cometa suicídio. Pós-venção, já se matou, já se suicidou. Não vou atuar mais no suicídio, a prece, a oração. Mas, estatisticamente, de 6 a 10 pessoas se abalam com a morte, com o suicídio de alguém. Portanto, é que quem mata quem quando acontece suicídio? Porque as pessoas que ficam também ficam traumatizadas. Em torno de 6 a 10 pessoas, com possibilidade, inclusive, em algum lugar, risco de suicídio. Há casos de pessoas muito próximas da pessoa que se suicidou e se suicidar também. Então, a pós-venção é você acolher aquelas pessoas que estavam próximas da pessoa que se suicidou. Porque, voltando ao início, o suicídio é um tabu que acaba que dando a ideia, ou levando as pessoas que estavam próximas a ter uma vergonha de que ele se suicidou. Mas não fizemos nada. Será que nós não vimos que ele estava precisando de ajuda? Às vezes não viu. Ou às vezes desmereceu aquela situação dele. Por isso que muitos dizem, quem diz que vai se matar não vai.
é só para assustar. Não paguem para ver. Então, se diz que vai se matar, às vezes vai. Não paguem para ver, porque depois que aconteceu o problema, aí não tem volta. Então, o pós-venção é justamente isso. Estudos dizem que é um luto totalmente diferente, é um luto mais difícil, porque é uma pessoa que estava ali, não é igual um acidente de carro. Não foi culpa da pessoa, é uma doença. Mas o suicídio não. O suicídio, pelo aspecto que a sociedade nos tem trazido, fala assim, a culpa é de quem estava próximo, que não fez nada. E às vezes não é bem assim. Às vezes a pessoa, ela esconde, ela não demonstra de uma hora para outra suicídio. Ou ela demonstra e a família desmerece, aqueles que estão próximos desmerecem, e na hora que acontece o problema, fica esse luto do suicídio que é tão complexo quanto o próprio suicídio. E aí também a casa tem que estar aberta para receber esse tipo de pessoa. Então vamos, passe, atendimento fraterno, talvez os dois, vacina para que ela não ocorra, né, um suicídio, e o soro, né, vamos acalmar, vamos orar e esclarecer. Então pós-venção também, ele é pouco divulgado, mas ele é tão importante porque ele vai apoiar aquelas pessoas que ficaram. Como diz, o próprio termo diz, os sobreviventes, aqueles que sobreviveram ao ato de suicídio. Então, gente, essa era a mensagem da noite. Esse aqui faltou, né? Bacana, eu achei isso daí, o melhor é viver, e Evandro Pereira, os livros dela são muito enfáticos nisso. Então, formar juntos uma barreira de oposição à ideia de suicídio, pelo esclarecimento, é dever nosso. Então, sair dessa mística, sair do lado obscuro, de que não se pode falar, muito pelo contrário, tem que se discutir. Não é porque vai falar que vai se suicidar. Se tivermos nossa imunização espiritual, não vai ser assim. Muito pelo contrário. E nosso dever, como diz aqui até a leitura inicial, o que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar muito. Posso até falar, nesse momento eu não posso te ajudar. Espera um pouquinho, né? Eu vou te emprestar o livro Memórias de um Suicida. Não, eu estou com ideação suicida. Memórias suicida. Eu acho que aí nós vamos fazer igual a Igreja Católica. Nós vamos estar querendo assustar a pessoa. A gente tem que esclarecer e não assustar. É importante? Mas para quem já tem um conhecimento espiritual mais consistente, memória suicida é excelente. Agora, uma pessoa que tem essa ideia, não vou assustar. A pessoa pode ser que leu o livro e não vou mais. Daqui a pouco ela volta pelas mesmas ideias. Porque nós não esclarecemos, somente assustamos. Pessoal, essa era a mensagem da noite. E vamos continuar com o nosso trabalho. Posso aproveitar? Claro que não. Primeiro, agradecer ao nosso irmão, que é o melhor estudo que eu vi até hoje a respeito. Você apaga a luz, por favor? E deixar aberto, uma coisa que não se faz normalmente em palestras, mas é tão importante o tema, deixar aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta. A eutanásia, como é que é enquadrada nessa situação? Suicídio? Depende. Se foi voluntária do paciente. Sim. Porque tem a eutanásia que é eutanásia conduzida, né? Que você fala. Tem dois casos. Aquele pessoal que vai para... Tem um filme chamado Antes de Conhecer Você, Antes de... Antes de partir. Não é antes de partir, não. Fora Natural, antes de eu conhecer. Antes de eu conhecer você. Que ele vai lá para a Suíça, porque ele está tentando... É suicídio. E o que a gente tem que lembrar, que é importante conversar com as pessoas, é que se suicidar trará para si uma dificuldade muito maior depois de desencarnado e na próxima encarnação. Ele troca, às vezes, meses de problema por décadas ou séculos de problema. Então, aquele nosso irmão que sofreu o acidente no filme, eu trabalho no filme, é um bom exemplo. Ficou paraplégico, tal, acabou minha vida, etc. Tal. Ele não sabe quanto tempo ele ia viver. Se ele se mantivesse corretamente agindo, ele aprenderia muito, evoluiria muito e seria muito feliz do outro lado da vida. E até nesta encarnação ele poderia encontrar paz. Só que a hora que ele toma essa atitude rebelde, ele tinha dinheiro, podia fazer, etc. Tal, ele se lança num vórtice de sofrimento do lado espiritual e carimba com certeza
uma encarnação muito mais difícil na próxima. Tem um caso que nós já comentamos aqui, é famoso, do Chico, de um espírito como esse, antes de eu conhecer você, né? Que ele começa a se suicidar em sequência. Aí chega uma criança que nasce cega e sem os braços. E aí tem que amputar as 2 pernas quando bebê. E o médico fala, Chico, você vai ter que dar notícia para a mãe, não tem como salvar, vai ter que tirar as 2 pernas. E o Chico, em lágrimas, fala assim, mas como é que eu vou dar para uma mãe a notícia do filho dela vai ter que amputar as 2 pernas? E aí o Emmanuel explica, fala, se não tirarmos as 2 pernas, ele corre o risco de se suicidar pela 10ª vez em sequência. Nós estamos falando de um atraso de 1000 anos. Um atraso de 1000 anos, sendo que a pessoa podia ser feliz na primeira já. Porque toda prova que nos alcance, e é por isso que eu tomei a liberdade de vir aqui, estamos 2 juntos nisso, toda prova que nos alcance, só 100% delas vem para o nosso benefício. Quer dizer que eu fiquei desempregado, perdi minha casa, perdi meu carro, isso é para o meu bem? É. Ou perdi meu braço, ou perdi minha saúde, é para o meu bem? É. Não foi provocado por nós. Deus, como é soberanamente justo e bom, aquilo que nos alcance, que eu não fui procurar, vem em nosso benefício. 100% dos casos. Não, mas foi fulano que me prejudicou. Veio para o nosso benefício. 100% dos casos. Mas quando eu tomo um ato de rebeldia, aí eu me prejudico. E nos prejudicamos por muito tempo. Ivone Pereira, ela foi suicida. O livro Dramas da Bretanha conta o fato. Tá certo? No entanto, toda a vida difícil que ela teve, de luta, de trabalho que teve nessa encarnação, nascendo pobre, quase sendo sepultada por um problema de catalepsia quando era criança, tal, ela foi feliz. E nós podemos ser imensamente felizes, desde que não sejamos rebeldes. Tem pessoas que falam assim, não, Deus, você tem que me atender. Eu acho gozado, o pessoal bota no carro assim, né? Deus é fiel. Como se Deus tivesse ser fiel a nós. E não nós fiéis a Deus. É diferente a conotação. Nós estamos tão centrados em nós mesmos que achamos que Deus tem que descer dos páramos sublimes para falar assim, escuta, o que você precisa aí? Eu venho fazer a minha vontade. Não. Mas foi fantástica a palestra, porque ela foi a mais metodológica que eu vi. Eu já fiz palestras assim, não foram tão boas nem de perto. E me empolguei um pouquinho, peço desculpas ao irmão. Exatamente por isso, porque cada um de nós tem que levar essa notícia. A felicidade está nos esperando no dia de amanhã. Quando eu cometo o suicídio, eu afasto isso por séculos. A felicidade chegaria amanhã, o problema que se resolveria depois de amanhã, toda a paz que eu teria, eu joguei no lixo. Então é muito importante que cada um de nós se lembre que Deus construiu o caminho para eu ser feliz. Se eu me afastar dele, foi porque eu quis. Porque o caminho de felicidade está à nossa frente. Basta não sermos rebeldes. Basta seguirmos no reto proceder. Tá bom? Desculpem fazer esse comentário, meus irmãos, mas eu tive problemas dos coordenados meus de se suicidar. Não notei a tendência. Tá certo? E acho que todos nós temos que sempre lembrar esses detalhes. Temos um dia de amanhã que será mais luminoso do que hoje, desde que nós não nos rebelemos. Obrigado, meu irmão. Vamos para o passe?